Capítulo 1. Alençon, 1873 a 1877. História primaveril de uma florinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus. A vós, minha querida mãe, duplamente minha mãe, venho confidenciar-vos a história de minha alma. No dia que me mandastes fazê-lo, pareceu-me que isso iria dissipar meu coração, caso se ocupasse consigo mesmo, mas Jesus logo me fez sentir que lhe daria prazer se simplesmente obedecesse. De mais a mais não farei senão uma única coisa, começar a contar o que hei de repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Antes de tomar a pena, pus-me de joelhos diante da estátua de Maria, daquela que tantas provas nos dera das maternais predileções da Rainha do Céu por nossa família. Supliquei-lhe me guiasse a mão a fim de que não trace uma só linha que não lhe seja agradável. Em seguida, abrindo o Santo Evangelho, meus olhos depararam com essas palavras. Tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si os que eram de seu agrado, e eles aproximaram-se dele. Eis aí exatamente o mistério de minha vocação, de toda a minha vida, sobretudo o mistério dos privilégios de Jesus em favor de minha alma. Não chamo os que disso são dignos, mas o que são de seu agrado, conforme diz São Paulo. Deus tem compaixão de quem lhe apraz, e faz misericórdia a quem ele quer aplicar misericórdia. Isto, portanto, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Durante muito tempo perguntava a mim mesma por que Deus tinha preferências, porque todas as almas não recebiam igual medida de graças. Admirava-me de vê-lo prodigalizar favores extraordinários a santos que o tinham ofendido, como São Paulo, Santo Agostinho, e aos quais forçava, por assim dizer, a receberem suas graças, ou então a ler a vida dos santos que Nosso Senhor se comprazia em acarinhá-los desde o berço até o túmulo, sem lhes deixar no caminho nenhum tropeço que os tolhesse de se levantarem até ele. E em predispor essas almas com tais favores, a ponto de não poderem empanar o brilho imaculado de sua veste batismal. Perguntavam-me a mim mesma por que os pobres selvagens, por exemplo, morriam em grande número, antes mesmo de terem ouvido pronunciar o nome de Deus. Dignou-se Jesus esclarecer-me a respeito deste mistério. Pôs-me diante dos olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores por ele criadas são formosas, que o esplendor da raposa e a brancura do lírio não eliminam a fragrância da violetinha nem a encantadora simplicidade da bonina. Fiquei entendendo que se todas as florzinhas quisessem ser rosas, perderiam a natureza sua gala primaveril, já não ficariam os vergéis esmaltados de florinhas. Outro tanto acontece no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Quis ele criar os grandes santos que podem comparar-se aos lírios e às rosas, mas criou-os também mais pequenos, e estes devem contentar-se em seres boninas ou violetas, cujo destino é deleitar os olhos do bom Deus, quando as humilha debaixo de seus pés. Consiste a perfeição em fazer sua vontade, em ser o que ele quer que sejamos. Entendi ainda que o amor de nosso Senhor se revela tão bem na mais simples das almas em que nada resiste à sua graça, como na mais sublime das almas. Com efeito, sendo o abaixar-se contra a própria do amor, se todas as almas se assemelhassem às almas dos santos doutores que iluminaram a Igreja com o fulgor de sua doutrina, parece que o bom Deus não teria que descer tão baixo quando chega até o coração delas. Ele, porém, criou a criancinha que nada sabe e só pode soltar débeis vagidos. Criou o pobre selvagem que não dispõe para a sua orientação senão da lei natural. Aos seus corações é que se digna baixar, onde se encontram suas flores campestres, cuja simplicidade o arrebata. Condescendendo desta maneira o bom Deus mostra sua infinita grandeza. Assim como o sol clareia ao mesmo tempo os cedros e cada pequena flor, como se na terra só ela existisse, assim também nosso Senhor se ocupa em particular de cada alma, como se não houvesse outra semelhante.
E como na natureza todas as estações se dispõem de mude a fazer desabrochar na data prevista a mais singela margarida, assim também a todas as coisas estão proporcionadas ao bem de cada alma. Não há dúvida, minha mãe querida, será com surpresa que vos perguntais a que ponto pretendo chegar, pois se até agora nada disse ainda que se pareça com a história de minha vida. Vós, porém, me pediste escrevesse sem forçar o que me viria ao pensamento. Não é, pois, minha vida propriamente dita que vou escrever, são meus pensamentos acerca das graças que o bom Deus se dignou conceder-me. Estou numa quadra de minha existência em que posso lançar uma vista de olhos no passado. Minha alma amadureceu no cadinho de provações exteriores e interiores. Agora, à semelhança da flor que se alentou com a tempestade, ergo a cabeça e vejo que em mim se verificam as palavras do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em amenas e férteis pastagens me faz repousar. Ele conduz-me docemente ao longo das águas, guia minha alma sem lhe causar fadiga. Assim que descer ao vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque vós estareis comigo, Senhor. O Senhor sempre foi compassivo para comigo e cheio de doçura, tardio no castigo, copioso em misericórdia. Portanto, minha mãe, com satisfação é que venho cantar, junto a vós as misericórdias do Senhor. Para vós tão somente escreverei a história da florinha que Jesus escolheu. Vou também falar despreocupada, sem me incomodar nem com o estilo, nem com as inúmeras digressões que hei de fazer. Um coração de mãe sempre entende sua filha, muito embora esta só saiba balbuciar. Tenho, pois, a certeza de ser compreendida e adivinhada por vós que me formastes o coração e ofertastes a Jesus. Parece-me que se uma florzinha conseguisse falar, limitar-se-ia a dizer o que o bom Deus fez por ela, sem tentar esconder seus benefícios. Sob capa de falsa humildade, não diria que é sem graça e sem perfume, que o sol lhe roubou a elegância e que as tempestades lhe alquebraram a haste, enquanto em si própria reconhece ser tudo ao contrário. A flor que vai narrar sua história folga em ter que publicar os obséquios totalmente gratuitos por parte de Jesus. Reconhece que em si própria nada seria capaz de atrair seus olhares divinos e que tão somente sua misericórdia produziu tudo o que nela há de bom. Foi ele que a fez nascer em terra santa, como que toda impregnada de virginal perfume. Foi ele que lhe fez proceder em 8 lírios rutilantes de brancura. Quis, em seu amor, perseverar sua florzinha do sopro malévolo do mundo. Mal começara sua corola a entreabrir-se, o divino Salvador transplantou-a sobre a montanha do Carmelo, onde já exalavam seu suave perfume os 2 lírios que a tinham protegido e docemente embalado na primavera de sua vida. 7 anos já passaram desde que a florzinha lançou raízes no jardim do esposo das virgens, e agora são 3 os lírios que junto a ela balouçam suas corolas perfumadas. Um pouco mais longe dali, outro lírio se desenvolve sob os olhares de Jesus, e os 2 benditos pendúculos que engrendaram estas flores estão agora reunidos na pátria celeste por toda a eternidade. Lá tornaram a encontrar os 4 lírios que a terra não vira desabrochar. Oh, digne-se Jesus não deixar muito tempo em região estranha as flores que continuam exiladas. Tomara que a vergonteia de lírios esteja em breve inteirada no céu. Acabo, minha mãe, de resumir em poucas palavras o que o bom Deus fez por mim. Vou agora entrar nas minúcias de minha vida de criança. Sei que onde qualquer outra pessoa só veria uma narração enfadonha, vosso coração maternal encontrará encantos. E, além do mais, as reminiscências que evocarei são também vossas, pois foi junto a vós que se passou minha infância, e cabe-me a felicidade de ser filha dos incomparáveis pais que nos cercaram com as mesmas atenções e as mesmas ternuras. Oh, digne-se abençoar a mínima de suas filhas e ajudá-la a cantar as misericórdias divinas.
Na história de minha alma, até minha entrada no Carmelo, distingo 3 períodos bem distintos. O primeiro, apesar da curta duração, não é o menos fecundo em recordações. Alonga-se desde o despertar de minha razão até a partida de nossa querida mãe para a pátria dos céus. O bom Deus teve para comigo a bondade de abrir muito cedo minha inteligência e de me incutir tão profundamente na memória as recordações de minha infância, que me parece terem ocorrido ontem as coisas que vou contar. Sem dúvida, queria Jesus, em seu amor, fazer-me conhecer a incomparável mãe que me dera, mas a quem sua mão divina tinha pressa de coroar no céu. Aprove ao bom Deus cercar-me de amor toda a minha vida. Minhas primeiras reminiscências estão imbuídas de sorrisos e das mais afetuosas carícias. Mas se me colocou muito amor junto a mim, também o deitou em meu coração, uma vez que o fez amoroso e sensível. Por isso amava muito papai e mamãe, e de mil maneiras. Lhes testemunhava minha ternura, pois era muito expansiva. Havia, porém, uma coisa. Os meios por mim empregados eram por vezes esquisitos, como o demonstra a seguinte passagem de uma carta da mamãe. O bebê é um traquinas sem igual. Vem fazer-me carícias e deseja minha morte. Bem quisera que morresses, coitadinha de minha mãe. Repreende-na e explica. No entanto, é para que vais ao céu, visto ser preciso morrer para se chegar até lá. Da mesma forma deseja a morte ao Pai, quando se encontra em seus transportes de amor. No dia 25 de junho de 1874, quando tinha apenas 18 meses, eis o que de mim dizia a mamãe. Vosso pai acaba de armar um balanço. Celina está fora de si de alegria, mas vale a pena ver a caçula balançar-se. Faz a gente rir. Segura-se como uma mocinha, mas há perigo que largue a corda. E quando o embalo não é bastante forte, grita. Amarraram-na pela frente com outra corda, e nem por isso fico tranquila quando a vejo empoleirada. Aconteceu-me, ultimamente, singular aventura com a pequena. Costumo frequentar a missa das 5h30. Nos primeiros dias não me animei a deixá-la. Vendo, entretanto, que nunca acordava, decidi por fim largá-la sozinha. Deitou-a em minha cama e ponho o berço bem perto, de modo a ser impossível que caia. Um dia esqueci de colocar o berço. Quando cheguei, a pequena já não estava na minha cama. No mesmo instante ouço um grito. Olho e vejo-a sentada na cadeira que estava em frente da cabeceira de minha cama. Sua cabecinha reclinada no travesseiro, e ali dormia mal, por não se achar à vontade. Não pude imaginar de que modo caíra sentada na cadeira, uma vez que estava deitada. Agradeci ao bom Deus por não lhe ter acontecido nada. Foi realmente providencial. Devia rolar ao chão, mas seu bom anjo foi vigilante, e as almas do purgatório, às quais faço diariamente uma oração pela pequena, protegeram-na. Eis como considero o acontecido. Considerai-o vós de maneira que quiserdes. No fim da carta, mamãe acrescentava: Ora, eis aqui o bebezinho. Vem roçar-me o rosto com a mãozinha e dar-me beijos. Não quer a coitadinha largar de mim. Deixa-se ficar sempre comigo. Gosta muito de ir ao jardim, mas se lá não estou, não quer permanecer, e chora até a tragam novamente para mim. Eis o tópico de outra carta. Terezinha perguntou outro dia se iria para o céu. Disse-lhe que sim, se fosse bem comportada. Respondeu-me: de acordo, mas se não for boazinha, iria para o inferno. No entanto, bem sei o que faria. Fugiria a voar contigo, que estarias no céu. Como faria Deus para me agarrar? Não me segurarias com muita força em teus braços? Notei-lhe nos olhos que acreditava, positivamente, que o bom Deus nada lhe poderia fazer, caso se encontrasse nos braços de sua mãe. Maria quer muito bem a irmãzinha, achando-a bastante engraçadinha. Deve ser muito a sua condescendência, pois que a pobre pequena tem grande medo de contristá-la. Ontem queria dar-lhe uma rosa, sabendo que lhe daria prazer. Ela, porém, começou a instar comigo que a não cortasse.
Maria tinha-o proibido. Estava enrubescida de emoção. Dele duas, apesar disso. Já não tinha ânimo de mostrar-se em casa. Baldado o meu esforço de dizer-lhe que as rosas eram minhas. Qual o que dizia ela, são de Maria. É uma criança que se emociona muito facilmente. Quando faz alguma das suas, julga necessário que todo mundo o saiba. Tendo ontem deixado cair sem querer uma pontinha do papel de parede, ficou num estado de meter dó, pois sentia a obrigação de dizê-lo quanto antes ao pai. 4 horas depois chegava ele. Já ninguém pensava nisso, mas ela foi muito pressurosa dizer a Maria: "Conta logo a papai que rasguei o papel." Põe-se ali como uma criminosa que aguarda a sentença de condenação, mas em sua cabecinha pensa ser perdoada mais facilmente se vier a acusar-se a si mesma. Queria muito bem a minha querida madrinha. Sem dar a perceber, prestava muita atenção a tudo quanto se fazia e dizia em redor de mim. Parece-me que aniquilava as causas do mesmo modo como faço agora. Ouvia com bastante atenção o que Maria ensinava a Celina, a fim de fazer como ela o fazia. Após sua saída da visitação, ficava eu bem quieta e fazia tudo o que ela queria, a fim de obter o favor de ser admitida no quarto durante as aulas que dava a Celina. Em vista disso, cumulava-me de presentes que, não obstante seu pouco valor, me causavam muita satisfação. Orgulhava-me bastante das minhas 2 irmãs mais velhas, mas o meu ideal de criança era Paulina. Quando comecei a falar e mamãe me perguntava: "Em que pensas?" A resposta era invariável: "Em Paulina." Outra ocasião, fazia o dedinho deslizar na vidraça e dizia: "Vou escrever, Paulina." Muitas vezes ouvi falar que Paulina seria certamente religiosa. Então, sem lá saber muito bem do que se tratava, pensava comigo: também serei religiosa. Esta é uma das minhas primeiras recordações, e desde então nunca mudei de resolução. Fostes vós, minha mãe querida, a quem Jesus escolheu para me fazer esposa dele. Não estáveis, então, junto a mim, mas já se haviam formado um elo entre nossas almas. Vós eres o meu ideal, queria semelhar-me a vós, e foi vosso exemplo que desde a idade de 2 anos me atraiu ao esposo das virgens. Oh, que doces reflexões, não vos quereria confiar, mas devo prosseguir com a história da florzinha, com sua história completa e geral, pois se quisesse falar minuciosamente de minhas ligações com Paulina, deveria deixar de lado tudo mais. Minha queridinha Leônia também me tomava grande parte do coração. Queria-me muito bem. Era quem ficava comigo à tarde, quando toda a família saía a passeio. Tenho ainda a impressão de ouvir as lindas trovas que cantava para me adormecer. Em todas as coisas procurava um meio de me dar prazer. De minha parte, ficaria bem sentida se algum desgosto lhe causasse. Lembro-me perfeitamente de sua primeira comunhão, sobretudo desde o momento em que me tomou nos braços para me fazer entrar junto com ela no presbitério. Afigurou-se-me tão lindo ser levada assim por uma irmã grande, toda de branco, igual a mim. À noite fizeram-me deitar cedo, pois era muito pequena para ficar até o solene jantar. Entretanto, vejo ainda papai vir, à hora da sobremesa, trazer para sua rainhazinha pedaços de bolo de festa. No dia de imediato, os poucos dias depois, fomos com mamãe à casa da companheirinha de comunhão de Leônia. Creio ter sido nesse dia que nossa bondosa mãezinha nos levou atrás de uma parede para nos fazer tomar vinho depois do almoço, que a senhora de Gorô, pobre, nos tinha servido, pois não queria magoar a boa mulher, mas também não queria que nos faltasse alguma coisa. Ah, como é sensível o coração de mãe, como exprime sua ternura através de 1000 cuidados previdentes, nos quais ninguém haveria de pensar. Resta-me agora falar de minha querida Celina, companheirinha de minha infância, mas tão abundantes são as recordações que não sei quais devo escolher. Extrairei alguns tópicos das cartas que mamãe vos escrevia para a visitação, mas não copiarei tudo, ficaria longo demais.
No dia 10 de julho de 1873, ano de meu nascimento, aqui vai o que vos contava. A ama trouxe para cá Terezinha na quinta-feira. Não fazia ela outra coisa senão rir. Era mormente a Celininha que lhe agradava. Uma ria às gargalhadas com a outra. Disse-ia que já tem disposição para brincar. Isso logo acontecerá, pois que já se põe de pé com as perninhas inflexíveis, como pequenas estacas. Creio que andará cedo e terá boa índole. Parece ser muito inteligente e tem a boa aparência de uma predestinada. Mas foi principalmente depois de ter largado a ama de leite que dei mostras de minha afeição por minha queridinha Celina. Entendíamos-nos muito bem, só que eu era muito mais viva e muito menos ingênua do que ela. Apesar de 3 anos e meio mais nova, parecia-me que éramos da mesma idade. Eis uma passagem de uma carta de mamãe que vos mostrará como Celina era meiga e eu maldosa. Minha Celininha é toda propensa à virtude. É o íntimo sentimento de seu ser. Possui uma alma cândida e tem horror ao mal. Quanto ao pequeno Azougue, não se sabe lá o que vai dar. É tão pequeno, tão inquieto. É de uma inteligência superior à de Celina, mas bem menos acomodada, e sobretudo de uma obstinação quase invencível. Quando diz não, nada pode fazê-la voltar atrás. Se a metesse o dia inteiro no porão, ali ficaria a dormir antes que dissesse sim. Possui, entretanto, um coração de ouro, é muito carinhosa e muito franca. Curioso é vê-la correr atrás de mim para me fazer confissão. Mamãe, dei um empurrão em Celina, mas foi só uma vez. Bati nela uma vez, mas não o farei mais. Assim é em tudo o que faz. Quinta-feira à tarde, fomos passear ao lado da estação ferroviária. Queria, por toda a lei, entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corria na frente com uma alegria que dava gosto, mas quando viu que tinha de voltar dali sem subir no trem para ir receber Paulina, chorou todo o percurso do caminho. Esta última parte da carta lembra-me a alegria que experimentava quando vos via retornar da visitação. Vós, minha mãe, me tomáveis nos braços e Maria tomava Celina. Então fazia-vos milhares de carícias e inclinava-me para trás, a fim de admirar vossa grande trança. Depois, vós me dáveis uma barra de chocolate que havíeis guardado durante 3 meses. Podeis imaginar que relíquia não era para mim. Lembro-me outrossim, a viagem que fiz a Mans. Era a primeira vez que viajava em estrada de ferro. Que alegria ver-me sozinha em viagem com mamãe. Entretanto, já não sei por que motivo me pus a chorar. A coitada da mãezinha só pôde apresentar à minha tia de Mans uma feiosa pequerrucha sem graça, toda vermelha, das lágrimas que vertera pelo caminho. Não guardei nenhuma recordação do locutório, mas unicamente do momento em que minha tia me entregou um ratinho branco e um cestinho de papel bristol cheio de bombons, sobre os quais pousavam 2 lindos anéis de açúcar, justamente da grossura do meu dedo. Desde logo exclamei: que bom, teremos um anel para Celina. Mas que lástima, todo meu cesto pela asa, dou a outra mão à mamãe e partimos. Depois de alguns passos, olho para meu cesto e vejo que meus bombons estavam quase todos espalhados pela rua, como as pedras de pequeno polegar. Olho mais de perto e vejo que um dos preciosos anéis tivera a mesma sorte fatal dos bombons. Já não tinha nada que dar a Celina. Explode então a minha dor. Peço que me deixe voltar. Mamãe parece não me dar atenção. Isso era demais. As minhas lágrimas se acrescentam meus gritos. Não podia compreender que ela não partilhasse de minha tristeza, e com isso crescia sobremaneira minha dor. Retorno agora às cartas em que mamãe vos fala da Celina e de mim. É o melhor recurso que posso empregar para vos dar bem a reconhecer meu caráter. Aqui uma passagem em que meus defeitos sobressaem com violenta explosão. Cá está Celina, que se entretém com a pequerrucha num jogo de cubos. Altercam de vez em quando. Celina cede para granjear uma pérola à sua coroa. Sou obrigada a corrigir o pobre bebê que se entrega a medonhas fúrias. Quando as coisas não correm de acordo com sua ideia, põe-se a rolar pelo chão como uma desesperada por crer tudo está perdido. Momentos há em que vai além de suas forças, a ponto de ficar sufocada.
é criança bastante nervosa, sendo, todavia, muito engraçadinha e assaz inteligente. Lembra-se de tudo. Vê, disse minha mãe, quão longe estava de ser uma menina sem defeitos. De mim não se poderia afirmar que era um anjo quando dormia, porque de noite me agitava mais ainda do que correr do dia. Deitava fora todas as cobertas e depois, ao bom dormir, dava murros contra a guarda de minha caminha. A dor despertava-me e eu não dizia: Mamãe, estou atordoada. A coitadinha de minha mãe era obrigada a levantar-se e verificava que tinha com efeito contusões na testa, que estava atordoada. Agasalhava-me bem e depois tornava a deitar-se. Ali a pouco, porém, começava novamente a sentir-me atordoada, de maneira tão forte que foi necessário amarrar em minha cama. Todas as noites vinha Celininha atar os inúmeros cordões, cuja finalidade era impedir que a buliçosa pequerrucha ficasse atordoada e acordasse a mamãe. Como tal recurso deu bom resultado, dali por diante era um anjo quando dormia. Havia ainda outro defeito que tinha, quando acordada, e do qual mamãe não fala em suas cartas. Era um grande amor próprio. Disso vos darei apenas 2 exemplos, a fim de não alongar minha narração. Mamãe disse-me um dia: Minha Terezinha, se te prontificares a beijar o chão, dar-te-ei um vintém. Para mim, um vintém era uma verdadeira fortuna. Para o ganhar, não me era necessário diminuir a minha altura, pois meu pequeno porte não constituía grande distância entre mim e o chão. Minha altivez, no entanto, se revoltou com a ideia de beijar o chão. Mantendo-me ereta, disse a mamãe: Oh, não, minha mãezinha, prefiro ficar sem o vintém. De outra feita, tínhamos de ir até Grogivny, a casa da senhora Monnier. Mamãe falou a Maria me pusesse o lindo vestido azul celeste, guarnecido de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para não se queimarem ao sol. Deixei que me vestissem com aquela displicência que deveria ser própria de crianças com a minha idade, mas interiormente pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus. Com uma índole como a minha, se fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se fosse como Celininha mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus olhava pela sua noivinha, quis que tudo redundasse para o bem dela. Seus próprios defeitos, refreados a tempo, serviram-lhe para crescer na perfeição. Tendo amor próprio e também amor do bem, tão logo comecei a pensar seriamente o que fiz desde pequeninha. Bastava dizerem-me que alguma coisa não ficava bem, para que não precisasse ouvi-la dizer 2 vezes. Nas cartas de mamãe, vejo com satisfação que, na medida que ia ficando maior, lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim, senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Veja-se o que ela escrevia em 1876. A própria Teresa, que por vezes quer propor-se a marcar suas práticas religiosas, é uma criança encantadora, sutil como a sombra, muito vivaz, mas seu coração é sensível. Celina e ela querem-se muito, bastam as 2 para se entreterem. Todos os dias depois de terem almoçado, Celina vai buscar seu galinho, pega ao mesmo tempo a galinha para Teresa. Por mim não consigo, mas ela é tão ágil que lhe deita a mão no primeiro bote. Depois vão as 2 com as aves sentar-se no canto da lareira, e assim se distraem por muito tempo. Foi Rosinha que me fizera presente do galinho e do galo. Eu tinha dado o galo a Celina. Outro dia Celina deitara comigo. Teresa deitara na cama de Celina, no 2º andar. Tinha estado com Luísa a trouxesse para baixo, a fim de lhe porem o vestido. Luísa sobe para buscar. Encontra a cama vazia. Teresa tinha ouvido Celina e descera com ela. Luísa lhe diz: Não queres, pois, descer para te vestires? Oh, não, pobre de minha Luísa, somos como as 2 franguinhas, não podemos separar-nos. Enquanto assim diziam, abraçavam-se e aconchegavam-se uma à outra. Depois, à noite, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram a pobre Teresa. Que bom compreendia ser muito pequena para ir junto. Dizia, se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina. Mas não
Não o quiseram. Nada falou e sozinha ficou com sua lamparina. Um quarto de hora depois dormia o sono solto. Outro dia a mamãe ainda escreveu: Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em duas crianças que se queiram tanto uma à outra. Quando Maria vem buscar Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Ai, que acontecerá com ela? Sua amiguinha vai deixá-la. Maria fica com dó, leva-a também e a pobre pequerrucha permanece sentada numa cadeira 2 ou 3 horas. Dão-lhe pérolas para enfiar ou um retalho para cocer. Tem receio de mexer-se e de vez em quando solta fortes suspiros. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la como não o pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora, a gente vê 2 grossas lágrimas correrem-lhe pelas faces. Maria não tarda em consolá-la, torna a enfiar a agulha e o pobre anjinho sorri através de suas lágrimas. Lembro-me, com efeito, que não podia ficar sem Celina. Preferia sair da refeição antes de terminar a sobremesa do que não lhe ir atrás, tão logo se levantasse. Virava-me em minha cadeira alta a pedir que me descessem e depois íamos brincar juntas. Íamos às vezes com a pequena prefeita, o que muito me agradava por causa do parque e de todos os lindos brinquedos que ela nos mostrava. Mas era mais na intenção de contentar Celina que ia para lá, preferindo ficar em nosso pequeno jardim e esgravatar os muros, pois extraíamos todas as brilhantes palhetinhas que ali se achavam e iam em seguida vendê-las ao papai, que nos comprava com toda a serenidade. No domingo, sendo muito pequena para frequentar os ofícios religiosos, mamãe ficava para tomar conta de mim. Comportava-me bem e só andava na ponta dos pés durante o tempo da missa. Logo, porém, que viesse a porta abrir-se, era sem igual a explosão de alegria. Precipitava-me ao encontro de minha linda irmãzinha, que estava então enfeitada como um oratório, e dizia-lhe: "Ó, minha Celininha, dá-me depressa pão bento." Algumas vezes não o tinha, porque havia chegado atrasada. Que fazer então? Era-me impossível ficar sem ele. Nisso consistia minha missa. Encontrou-me um meio com muita rapidez. Se não tens pão bento, pois então benze-o. Dito e feito, Celina toma uma cadeira, abre o guarda-comida, pega o pão, corta o bocado, sobre o qual, muito compenetrada, recita uma Ave Maria e apresenta-mo em seguida. E eu, depois de ter feito com ele o sinal da cruz, como com grande devoção, achando-lhe absolutamente o gosto de pão bento. De vez em quando, fazíamos juntas conferências espirituais. Aqui está um exemplo que tiro das cartas de mamãe. Nossas queridas pequenas Celina e Teresa são anjos abençoados, naturezas angélicas em miniatura. Teresa constitui a alegria, a felicidade de Maria e sua glória. É incrível como se orgulha disso. Verdade é que tem saídas bem singulares para sua idade. Excede Celina, que é o dobro mais velha. Dizia Celina outro dia: "Como pode Deus caber em hóstia tão pequena?" Falou a pequena. "Não é tanto de admirar, uma vez que Deus é todo-poderoso." Que quer dizer todo-poderoso? Mas é fazer tudo o que Ele quer. Um dia, julgando-se muito crescida para brincar com boneca, Leônia veio procurar-nos a nós duas com uma cesta cheia de vestidos e de lindos retalhos, para fazer outros. Por cima estava colocada sua boneca. "Tomai lá, minhas irmãzinhas", diz-nos ela. "Escolhei, dou-vos tudo." Celina estendeu a mão e tomou um pacotinho de cordões que lhe agradava. Após um instante de reflexão, estendi a mão por minha vez e declarei: "Escolho tudo." E apoderei-me da cesta sem outra formalidade. As testemunhas da cena acharam um caso muito justo. A própria Celina nem pensou em reclamar. Aliás, brinquedos não lhe faltavam. Seu padrinho acumulava de presentes e Luísa descobria meios de arrumar-lhe tudo quanto desejasse. Este pequeno episódio de minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era perfeição, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito e sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesmo.
Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de Nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que exige. Então, como nos dias de minha primeira infância, exclamei: Meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiserdes. É forçoso que pare, pois não devo ainda falar-vos de minha juventude, mas já estou vadinha aos 4 anos de idade. Lembro-me de um sonho que devo ter tido por volta dessa idade e que me calou profundamente na imaginação. Sonhei uma noite que saía a passear sozinha pelo jardim. Chegando ao pé dos degraus, que precisava subir para ali chegar, me detive tomada de pavor. Diante de mim, rente ao camarachão, havia uma barrica de cal e sobre a barrica dançavam, com espantosa agilidade, 2 medonhos diabinhos. Não obstante os ferros de engomar que tinham nos pés. De chofre lançaram sobre mim seus olhos chamejantes, mas ao mesmo instante, parecendo muito mais assustados do que eu, precipitaram-se de barrica abaixo e foram esconder-se na rouparia que ficava de frente. Ao vê-los tão pouco valorosos, quis saber o que iriam fazer e acerquei-me da janela. Lá estavam os míseros diabinhos a correr por sobre as mesas, não sabendo o que fazer para se esquivarem do meu olhar. De vez em quando chegavam até a janela e olhavam com um ar inquieto. Se eu ainda estava lá e, como sempre me avistassem, começavam a correr de novo como desatinados. Sem dúvida, este sonho nada tem de extraordinário. Acredito, no entanto, que o bom Deus permitiu que guarde sua lembrança, a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são os medrosos, capazes de fugir diante do olhar de uma criança. Eis aí mais uma passagem que deparo nas cartas de mamãe. Minha pobre mãezinha já pressentia o fim de seu desterro. As 2 meninas não me preocupam, estão tão bem todas as 2. São temperamentos primorosos, serão por certo boas criaturas. Maria e tu estareis em perfeitas condições de educá-las. Celina não comete jamais a mínima falta voluntária. A pequerrucha será boa também. Por todo o ouro do mundo não diria uma mentira. É de uma finura de espírito como jamais a observei em nenhuma de vós. Estava ela outro dia na mercearia com Celina e Luísa. Falava de suas práticas e discutia fortemente com Celina. A senhora disse a Luísa: Mas então o que quer ela dizer? Quando brinca no jardim não se ouve falar senão de práticas. A senhora Gaucheran mete a cabeça para fora da janela no esforço de entender o que significa essa altercação sobre práticas. A coitada da pequena faz a nossa felicidade. Vai ser boa, já se vê pelo indício. Só fala do bom Deus. Por nada no mundo deixaria de fazer suas orações. Gostaria que a visses recitar pequenas fábulas. Nunca presenciei algo de tão gentil. Encontra por si mesma a interpretação e a tonalidade que é preciso dar. Mas isto é sobretudo quando diz: Criancinha de cabeça loura, onde imaginas que está o bom Deus? Quando ela chega às palavras: Ele está lá no alto do céu azul. Volve olhar para cima com uma expressão angélica, tão bela que a gente não se cansa de fazê-la recitar. Há em seu olhar algo de tão celestial que nos deixa encantados. Oh, minha mãe, quão felizes era eu nessa idade. Já começava a desfrutar a vida. A virtude tinha encantos para mim, e eu estava, parece-me, nas mesmas disposições em que me acho agora, já dispondo de grande domínio sobre meus atos. Ah, como se foram rapidamente os ensolarados dias de minha meninice, mas que doce impressão me deixaram a alma. Com prazer recordo os dias em que papai nos levava consigo ao pavilhão. As mínimas particularidades agravaram-se em meu coração. Lembro-me antes de tudo os passeios de domingo nos quais mamãe sempre nos acompanhava. Sinto ainda as profundas e poéticas impressões que me nasciam na alma à vista dos trigais esmaltados de centáureas e flores campestres. Já então amava o além. O espaço e os agigantados pinheiros, cuja rumagem chegava até ao chão, deixavam-me na alma impressão semelhante a que ainda hoje sinto quando contemplo a natureza.
Muitas vezes nestes longos passeios encontrávamos com pobres e era sempre a Terezinha incumbida de dar-lhes a esmola, o que a deixava toda venturosa. Mas também outras vezes, achando o papai que a caminhada ficava longe demais para sua rainhazinha, levava-a mais cedo de volta para casa, com grande desgosto dela. Para consolar, Celina enchia então de margaridas seu lindo cestinho e dava-lhe quando chegava em casa. A boa da vovó, ainda mal, achava que a netinha tinha flores demais, tomava-lhe grande parte para sua imagem da Santa Virgem. Isso não agradava a Terezinha, mas ela muito se precavia para que nada dissesse. Tinha adquirido o bom hábito de nunca se queixar, mesmo quando lhe tiravam o que era seu, ou então quando era acusada injustamente. Preferia calar e não acusar-se. Não era mérito seu, mas virtude natural. Que pena que esta boa disposição se tenha desvanecido. Oh, realmente, tudo me sorria na terra. Deparava com flores a cada passo que desse, e minha boa índole contribuía também para me tornar a vida agradável. Ia, porém, começar um novo período para minha alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a minha infância, a fim de que pudesse ser oferecida mais cedo a Jesus. Assim como as flores da primavera começavam a germinar debaixo da nave e desabrocham os primeiros raios do sol, assim também a florinha cujas reminiscências estou a escrever teve que passar pelo inverno da provação.